O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, esta manhã de terça-feira, nós celebramos aqui esta Santa Missa do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós e também, claro, para todas as almas que Deus já chamou. Para os que creem em Cristo Jesus, a morte, ela tem um outro significado para todos nós. Para quem crê em Cristo, né? Para os que não creem em Cristo, cada um tem a sua teoria, cada um pensa de alguma maneira. Mas eu creio que até alguns ateus que... Porque existem alguns que são inteligentes, né? Com todo respeito. Eles mesmos devem questionar, mesmo não acreditando que exista um Deus, uma força superior que nos rege. Eu creio que nesta hora, como seres humanos todos que nós somos, estes ateus inteligentes sabem que talvez passe alguma coisa na cabeça dele, mas será mesmo que não existe uma força superior que nos rege? Eu creio nisso, viu? Que até um ateu com juízo, em alguns momentos ele pode duvidar dele mesmo, porque ele sempre viveu sem acreditar em Deus. Mas de repente, diante de um momento como ir embora daqui, aí eu creio que eles também devem pensar, mas será que não tem mesmo um Deus, hein? Porque esse mistério que a ciência não consegue explicar nunca. Da mesma maneira que nós, que cremos em Cristo, quantas vezes a gente também não tem
esse pensamento. Nós que cremos em Cristo, cremos na ressurreição. Ah, mas será mesmo que Deus existe? Ué, isso é de todos nós. Da mesma maneira eles, um ateu inteligente, que lá no íntimo deles eles vão pensar: ai, mas será mesmo que não tem um Deus? E nós temos nossos momentos que cremos em Deus, e às vezes pensamos: mas será que tudo isso é verdade? Será que realmente existe uma vida eterna, um lugar que Deus preparou para todos nós? Isso é nosso. Por isso que é um chamado mistério, é por isso que a palavra fé, né, é uma luta diária para nós nos debruçarmos numa esperança, é uma luta. Você está convicto, convicta, que depois daqui, como diz a palavra, vamos colocar 2 momentos aí que a gente tem comprovado Deus falando, Ele que é a Escritura, né? Cristo é a própria palavra. Vamos lembrar de 2. Lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, ali é uma das grandes reflexões onde os cristãos, principalmente os católicos, rezam pelas almas daqueles que foram embora. Quando Jesus vai falar, ali no capítulo 12, olha que interessante, que tudo é perdoado ao homem, tudo. Quando o homem se arrepende, tudo é perdoado. Agora, só não tem perdão quem pecar contra o Espírito Santo. E aí Jesus ainda complementa, porque quem peca contra o Espírito Santo, que é o Criador de tudo, não haverá perdão nem na vida presente e nem na vida futura. Veja, por isso que a igreja, a tradição dos apóstolos, elas se apegam nisso, que existe uma vida futura a esta. Então, Jesus mesmo está dizendo, sendo Ele Deus, quem pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Para quem peca contra o Espírito Santo, é aquele que nega tudo aquilo que vem do Espírito Santo. Não terá perdão nem na vida presente. Esta vida presente é esta aqui que a gente está. E aí ele fala de uma nova vida, e nem na vida futura. Então Deus está afirmando que existe uma vida continuada, que é um futuro, que é além daqui, ok? A outra passagem é no capítulo 12 de 2 Macabeus, Judas Macabeus, ok? Ele está lá na cidade de Odolon, onde os judeus, por causa de uma batalha, uma grande quantidade de judeus do exército, eles morrem. O exército não, eles morrem nessa cidade de Odolon, capítulo 12, 2 Macabeus. Judas Macabeus era um homem justo, um homem íntimo com Deus. E ali, por tradição, quando morre um judeu, eles tinham que tirar os corpos dos defuntos, ok? E tirava dos locais onde eles foram jogados mortos, de uma batalha, eles iam ser enterrados ao lado, no lado dos seus pais, já falecidos. Então no dia de recolher, o próprio Deus fala com Judas Iscariotes, e Deus fala, olha, eles verificaram que na roupa, aí é apenas uma maneira figurada de dizer, o sentido da morte. E ali Deus fala o motivo que os judeus que estavam falecidos ali, aqueles corpos, o motivo deles terem sido mortos, abatidos, é porque eles traziam com eles toda uma mancha de uma tradição mundana, estava nas roupas deles. Então eles morreram por um motivo. Então, para que o pecado deles, por terem se infectado com a cultura mundana, Deus pede para Judas Macabeus, antes de enterrar, oferecer um sufrágio no culto judaico por aquelas almas falecidas. Está lá na Sagrada Escritura.
para que Deus possa, na sua misericórdia, perdoar os pecados deles. E detalhe, para que estas almas alcancem, está escrito assim, a ressurreição eterna. A alma ressuscite para a vida com Cristo, para a eternidade. Ele é a vida, como nós acabamos de escutar. Então essas duas tradições bíblicas, elas se referem que nos dá toda a certeza, pela fé, da vida futura e que nós devemos rezar por aqueles que já foram antes da gente. Ok, irmão? Por isso que nós estamos oferecendo hoje esse sacrifício eucarístico de uma maneira muito especial para todas as almas falecidas das nossas parentelas, daqueles que foram no passado da nossa vida, sempre é válido. Então hoje, de uma maneira muito especial, toda a Igreja Católica está celebrando essa tradição, ok? Para as almas todas. Muito bem. Nós morreríamos, mesmo que não tivesse acontecido o pecado primeiro ou o pecado original? Nós experimentaríamos a morte no sentido agora apenas de óbito, bio, né? Experimentaríamos morrer? Sim, experimentaríamos sim. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado para experimentar também esta morte física, só que não com o amargor dela, que nós sabemos hoje o que ela custa. Por exemplo, o que acontece no momento de um falecimento? É onde a gente tem a amargura disso. É um rompimento, porque o homem, o ser humano, segundo a palavra, ele é um todo. Ele é alma, corpo e espírito. Então Deus fez o homem para ser esse todo: corpo, a carne, alma e o Espírito de Deus que está sobre nós. Então esse é o ser humano, ok? Quando o homem morresse sem o pecado, ele não teria ruptura, não teria ruptura da alma com o corpo. É como um sono, imagina um soninho ou uma flor que desabrocha. O catecismo da igreja nos coloca essa referência. É como uma flor, um botão de rosa, vamos colocar porque a gente conhece bem ela, né? Ela ainda está fechadinha, com aquele sono da morte, não haveria rompimento de dor da alma com o corpo. Então, simplesmente desabrocharia e viveria plenamente em Deus agora, ok? Uma vida eterna. Agora, o pecado do primeiro homem, em Adão, ocasionou uma ruptura. E aí, por isso que fala, eu não aguento perder uma pessoa que eu amo. Porque no momento da morte, por causa do pecado, a alma, ela é retirada do corpo. E no primeiro momento não era para acontecer isso. Então, o corpo falece, a alma não. A alma, naquele momento, ela não fica mais aqui, nesse tempo presente. Como diz a carta, o autor sagrado da carta aos Hebreus: uma vez Deus nos fez nascendo nesta vida, para uma única vez morrermos. Onde aqui nós respeitamos, mas nós não temos como tradição o que pensam nossos irmãos espíritas, porque eles não creem que o homem morre uma única vez, aliás, que nasce uma única vez para morrer uma única vez. Eles têm uma outra tradição, mas nós vamos pela tradição da palavra, que tem toda uma tradução aí. Então, o homem nasce uma única vez em Hebreus e uma única vez morre. Então, o que nós temos que viver é viver bem esse amor de Deus enquanto estivermos aqui, nesse tempo, nesta vida aqui, ok? E por causa do pecado, esta vida, ela tira essa harmonia entre corpo,
a alma e o espírito, por causa do pecado. Se eu não vivo, e mesmo vivendo em Cristo, fala assim, mas eu vivo hoje a palavra de Deus com muito amor, etc e tal. Haverá também o rompimento, né? Haverá o rompimento da morte. Só que quem vive em Cristo, a morte, mesmo tendo esse rompimento com o corpo, temporariamente, a pessoa morre dentro de uma nova condição, quem está com Cristo. Por exemplo, você vai pegar Santa Teresinha, ela vai dizer, eu não morro, eu pulo nos braços do Senhor. Veja, isso para quem tem uma caminhada. Mas para quem não está íntimo com o Senhor, dói. Porque a vida nossa aqui, ela é como é que eu vou entender a morte de alguém ou a minha morte? Como é que eu vou entender a minha própria morte? A gente tem que parar e pensar um pouquinho no dia que a gente vai morrer. Basta você pensar, como eu estou vivendo a vida que é o amor de Deus hoje? Estou vivendo bem? Não. Então o que é a morte para mim? Ela é amarga. Porque o homem, ele vive, ninguém sabe o que é a outra vida. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso a gente foi, desde que a gente nasceu, criado por Deus, nós fomos criados por Deus, veja, nesse primeiro momento, para viver aqui, nesse mundo aqui. Então, ninguém veio do outro mundo para falar, olha, eu sei como que é viver o outro mundo, que o Senhor fala, mas hoje nós estamos por aqui, então agora eu estou querendo voltar para lá, porque eu sei como que é lá. Não, ninguém sabe. Que desde pequenininho nós fomos criados e vamos crescendo com a convivência com tudo que está aqui. Com colegas, com pessoas, com pais, com mãe, com irmão, com colega, com os animais, com as plantas, com o ar, com o oxigênio, com a chuva, com o sol, com o frio, com estrela, com tudo. E de repente, isso é rompido, isso é retirado. Quando a gente morre, nós sabemos que nós vamos ser retirados. É uma retirada deste mundo. A gente é retirado do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, dos netos. E você fala, mas para onde eu vou? Eu vou sair do tudo que eu fui acostumado desde pequenininho. Quem não tem uma vida de fé, aí eu estou entrando logo no começo da minha homilia, quando eu falei do ateu inteligente. Se eu não tenho uma fé numa religião, se eu não creio em Cristo, se eu não exercito a minha fé nesta ressurreição dele, eu me desespero quando eu pensar na minha morte, porque é um rompimento desse mundo aqui, e isso deixa a gente doido, porque a gente não sabe, nós não conseguimos nem imaginar o que é sair de perto de tudo o que a gente está acostumado. Agora, se eu tenho, e aí vem a proposta do Senhor, uma vida com Ele, por isso que fala, vai morrendo para a tua vontade, vai morrendo para os teus sonhos, vai cedendo, vai retirando, deixa Deus ir quebrando, vai treinando, vai fugindo daquilo que a tua carne deseja, até aquela coisa de muito ter o pai e a mãe por perto, de ter filhos, de querer casar. Veja, é Deus, vai buscando Deus. Aí você começa a pensar na morte. Quando você nesse exercício começar a pensar em você, na morte, você não tem mais medo, porque ela tem outro sabor. É isso que Jesus nos ensina. E quem nos dará esse novo sabor da morte? O Espírito Santo que Cristo nos envia. É Ele. Na Santa Eucaristia eu sou alimentado por esse Espírito Santo. É ela que redobra em mim. Mas veja, não é eu vou na missa, recebo a Eucaristia, então, e assim o Espírito Santo vai me convencendo, não, tem que ter mais coisas aí. Tem que haver renúncias diárias da minha vida pessoal com tudo da minha existência. Eu preciso diminuir as minhas vontades, eu preciso começar a me centrar mais, eu preciso dominar, como eu falei na última missa minha de domingo, Deus lá no capítulo 1 de Gênesis fala, dominai
a terra. E essa terra também sou eu. Então, eu dou um espírito para dominar as tuas vontades de ficar, de ficar curtindo por demais a sua família. Veja, por isso que Deus fala, o primeiro amor qual é? É Ele. Qual é o primeiro e maior e mais importante mandamento da lei? Ouvimos isso no domingo. Qual é o mais importante? Veja, por que fala que é o mais importante? Porque é mais importante do que tudo que no mundo há. É aquele que criou o mundo. Então, se eu começo a ter um enamoramento com o Criador, ele passa a ser o maior e mais vivido mandamento na minha vida. Eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência. É isso que a conotação da morte passa a ter um outro sabor, quando eu penso em mim indo embora daqui. Paulo chegou a desejar, ele desejava, vivendo aqui nesse mundo, morrer. Mas sem tentar tirar a vida dele, porque isso não é permitido. Mas ele ansiava, é um anseio, de estar logo plenamente, porque ele não estava plenamente na graça, mas ele... a esperança de estar plenamente com Deus. Ele falava, eu não vejo a hora de receber a coroa imperecível para ver Deus face a face. Veja, é um apaixonado por Deus. É um primeiro mandamento vivido no coração dele. E essa proposta é para mim e para você. E requer o que? Um treino, requer sacrifício. Por isso que a palavra vai dizer, sem sacrifício não veremos a Deus. Que sacrifício é esse? O sacrifício de encontrar Deus nesse mundo. Mas de que maneira? Nas circunstâncias difíceis e sacrificantes da minha vida, que já falamos na homilia de domingo aqui. É no lugar de trabalho, onde não é legal, onde a pessoa às vezes não gosta de mim, onde eu não gosto dela. É lá que o Senhor fala, eu estarei te esperando lá. E não saia dali enquanto não me encontrar. Cantamos isso no domingo. Esse treino, esse sacrifício, nos leva a rezar cada vez mais com Deus e falar, Senhor, eu não consigo amar aquele meu colega do trabalho. Eu não consigo parar de falar mal de um colega meu aqui dentro da igreja. Mas eu preciso, veja, então, essa busca em Deus começa a quebrar você. Você já vai morrendo. Por isso que a gente diz assim, a palavra diz, no dia que nós todos fomos batizados, ali nós já começamos a morrer com Cristo, na esperança de também, como Ele ressuscitou, ressuscitarmos com Ele. Então, quando é que eu começo a morrer? A partir do momento que eu sou batizado, e detalhe, esse "e" é importante. Porque muita gente é batizada, mas ela não vai, ela foge da morte. Se o batismo é morrer com Cristo, o tempo todo eu estou fugindo de perder, eu estou fugindo de viver sacrifício no meu trabalho, eu fujo o tempo todo de não aceito a doença, não aceito a velhice, não aceito perder o meu pai, não aceito que o meu filho viva isso, não aceito ser pobre, não aceito o Brasil desse jeito, não aceito pessoas que são diferentes de mim. Não, veja, a gente foge da morte. A morte, na verdade, ela é tudo aquilo que para mim é sacrificante. Quando é que eu vou morrendo já? Eu já estou morrendo a partir do momento que eu começo a lidar com o difícil na minha vida. Eu já começo o quê? Estou perdendo a minha alegria de viver nesse trabalho. Por quê? Poxa, depois que eu arrumei um emprego nesse trabalho, a minha vida, que eu estava com tanta esperança, eu comecei a ter uma amargura de ver tantos ciúmes, tanta gente ruim, tanta gente que não quer saber de Deus. Pois é, então é ali que você vai encontrar Deus, e é nessa amargura que você começa a morrer. Para quê? Para você. A morte começa ali. E aí começa onde? No matrimônio que começou bacana, porque os dois se amavam quando eram jovens, com o passar do tempo vão se redescobrindo no dia a dia, que é uma outra história. Ali começa a haver normalmente sofrimentos. E a vontade nossa qual que é? Fugir dessa morte. Eu não vou sofrer aqui nesse matrimônio, por mais que eu tenha prometido a Deus no altar. Veja, Deus fala, aprenda a morrer também no sacrifício do seu eu no matrimônio. Veja, olha o raciocínio do batismo qual é.
Veja, está entendendo o raciocínio do batismo? Vou morrendo. Me casei com a minha esposa, mas a história também tem um amargor ali. Não era do jeito que eu sonhei. Pois é, não é do jeito que você sonhou. Mas Deus já está permitindo a morte em você. Só que essas mortes que nós vamos tendo, tá? A morte de às vezes você olhar para você e falar, puxa, a minha juventude passou, hoje eu não tenho mais aquela juventude, o meu corpo está cansado, é morte. É morte. A minha saúde, eu podia comer de tudo, hoje eu não posso comer mas nem metade do que eu comia. O que é? Morte. Só que eu tenho que aprender a administrar isso, porque se eu não estiver administrando no Senhor, isso significa renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz, isso aí é a cruz, isso é renúncia minha, porque eu estou morrendo já. Mas você está morrendo como? Para mim, para mim. Mas se eu estiver rezando, vivendo tudo isso e rezando com meu Senhor todos os dias, fazendo meus tipos de penitência, fazendo as minhas exigências de jejum, no dia que o Senhor me chamar, é apenas um pulo que eu vou dar no braço dele. Então, irmãos, veja que a cultura que foi colocada nesse mundo para nós é outra, né? É não perca, não vai perder. Você vai permitir isso? Não permita. Nossa, que horror perder alguém. Que coisa monstruosa, Deus permitiu isso na tua vida. Veja, é tudo o contrário. E a gente está acostumado a viver mais no mundo, né? As coisas do mundo, a gente gasta mais o nosso tempo aí, nesse raciocínio dos filmes, das novelas, das músicas, da política, do governo, da cultura. E aí quando se fala de Cristo, nós já estamos morrendo, você fala, não, eu não quero morrer não. Eu não quero morrer não. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo católico. Nós cremos na ressurreição. Jesus não teria vindo para morrer, para que nós não morrêssemos eternamente. Todo mundo sabe disso. Qual é o momento, por que a gente está celebrando uma missa como esta? Por causa da ressurreição de Cristo. E isso é uma fé. E quem não exercita a tua fé não vai acreditar que Cristo está falando conosco agora. Não vai acreditar que naquele pão, naquela hóstia que será consagrada, vai duvidar. Mas será mesmo que Jesus, está ali o corpo, o sangue, a alma e a divindade dele? E vai comungar com certo desdém, com muita dúvida. Porque a nossa vida cristã, ela é movida por uma fé que precisa ser exercitada. É que nem você vai colocar numa lareira as lenhas lá, você bota fogo ali, se você bobear um pouquinho, o fogo diminui e apaga, vai ficar só aquela fumaça. Mas para criar um fogo, uma labaredinha, você tem que estar o tempo todo de olho lá, hoje tem aqueles alquinhos gel, você joga, que é próprio para isso, põe lá papel, põe gravetinho, abana, tem gente que põe até secador de cabelo para quê? Você precisa administrar o calor, o fogo, para esquentar a tua casa. Quem tem lareira, né? Estou dando um exemplo. A fé católica é a mesma coisa. Se eu não ficar aquecendo ela, mas todo dia, hein? Se eu não procurar fugir das ocasiões que me levam longe da verdade de Deus, que é o pecado, como é que vai acontecer quando eu ver alguém falecer que eu amo? Ou eu estou já sentindo que eu já não estou lá muito bem, eu vou entrar em pânico. Por isso que a gente está vivendo tanta ansiedade. Por isso que nós estamos vendo um número nunca existente na história da sociologia humana de depressão. De depressão. Esses dias que me mandaram um filminho aí, fazendo uma lembrança, é saudosismo, mas é um saudosismo tão de reflexão boa. Mostrar lá, lembra quando a gente tomava aqui suco, 3 litros com saquinho, ficava com a linguinha vermelha, que você andava com carrinho de rolemã na rua, que você ficava na chuva, tomando chuva, jogando bola, arranhava, ficava com sangue aqui no joelhão, as meninas também, ia jogar, aí passava metiolate, ardia, que queimava aquilo,
não é? Veja, nós tínhamos uma dificuldade tremenda, tinha que levar carta para o correio. Se você quiser ir falar com o outro lado, manda uma carta, ou liga, e para ligar. Quem tinha telefone conseguia comprar com a linha telefônica, no final dos anos 70, comprava um terreno, porque era caríssimo, era um patrimônio ter um telefone. E quando tinha, ficava até fila. Eu posso ligar lá para minha tia que está lá conseguir. Era o orelhão da família praticamente. Veja, era todo um sofrimento. A gente chamava o outro, e eu achei interessante. Olha aqui, ó, olha aqui. Tudo bem, eu entendo, porque, olha gente, eu não sou muito inteligente, mas o mínimo eu entendo. Hoje existe essa coisa de você não fazer bullying com ninguém, mas todo mundo era, ô narigudo, ô buchão, ô gordo, ô negão, chega aí, ô cabeça grande, não é? Ô cabelo de crioulo. Não tinha nem casos de depressão naquela época. Hoje tiraram tudo isso. Tiraram tudo. Não pode chamar o de gordo, não pode chamar o de orelhudo, não pode chamar, porque é bullying. Você está mexendo com a psicologia da criança. Está mexendo tanto porque agora você não pode nem gritar. Um jogador de futebol não pode driblar o outro, porque você está tirando onda e vai ser proibido você jogar de novo se você ficar driblando desse jeito. Veja, eles estão tirando tudo da gente para falar que psicologicamente isso agride o outro. Só que hoje a maioria dos jovens homens está tudo com depressão. E naquela época que a gente xingava, falava apelido, não é? Ô Nanico, ô Chaveirinho, chega aí. Não pode falar. Se você fala, você está agredindo a psicologia humana. Veja, será que a gente agrediu tanto que é efeito estômago de vaca? Falávamos antigamente e hoje a geração está nascendo toda arrebentada? Não, é porque é frescura. O que deprime hoje é o homem e a mulher não ter mais a vida sadia de colocar o pé no chão, de correr na chuva, de se arranhar. Talvez hoje a gente não teria esse vírus pegando tanto na gente. Outro dia eu estava questionando, por que os nossos irmãos de rua, não que eu gostaria, muito pelo contrário, hein? Por que os nossos irmãos de rua que moram, que tem que comer comida, resto, que nem usa máscara, se você vê um caso deles que morreu com Covid, é 1 ou 2, e olha, ainda duvido se morreu de Covid. Eles não pegam Covid. Por quê? Pezão no chão, pá, né? Sujo, aquela coisa de comer com a mão, pega com a unha mesmo, come. Ai, tá com não espirra perto de mim, não espirra. Ai, que fresquinha. Não chama de fresquinha que é bullying. Irmão, tem razão, vira o rostinho para lá que eu vou espirrar. Olha, eu vou soltar um pum, tá? Fica lá no outro lado, senão vai que você morre também. Ah, gente, tá chato viver nesse mundo de hoje. Tá chato ou não tá chato? Era gostoso, vocês ia falar soltar uma palavrinha, outra, era gostoso, ficar tudo morria, bobão, vai para lá. Antigamente o meu irmão, na época do frio, colocava os cobertor assim, aqui frio, né? Aí eu era bobão, eu sempre fui meio bobão. Aí ele fala, Marco, vem aqui. Olha o que tem aqui dentro do meu cobertor. Aí ele tinha soltado um pum. Aí eu colocar a cabeça lá dentro. Talvez se você for falar isso hoje é bullying, tá zoando com a cabecinha do coitadinho, eu era o mais novo. Tadinho, vai ter problema psicológico na frente. Problema psicológico só porque brincou com ele? Porque um nasceu com o narizinho maior, tubarãozinho, pronto. Não teve depressão aquele que era tubarãozinho na brincadeira. Veja, o mundo está sem graça, gente. E porque está sem a graça, a palavra graça vem de Deus. Até aquelas tolerâncias, não tem mais. Porque tudo não pode, tudo isso, está querendo fazer, né? Olha, a gente não pode nem mais falar hoje, pode prestar atenção. Dependendo do que você falar assim, casei com o quê? Com a minha esposa, a minha esposinha aqui, ó, que linda. Isso aí
Você está proibido de falar que você casou com a tua esposa. Como é que eu tenho que falar então? Como é que eu tenho que falar? Não fala não, você não pode falar isso. Ah, mas você pode falar que você casou com não sei quem aí? Ah, isso sim, isso pode falar. Que esquisito. Quer dizer que a gente tem que aceitar vocês falarem e isso não dá problema na justiça, nada. Não é? Agora, se eu falar e defender o meu matrimônio, minha esposa, né, a moça, a meu esposo, meus filhos, a minha religião, o que acontece? Você vai ser perseguido. Por quê? Tiraram Deus da sociedade. No dia que a gente começar a parar e falar, meu Deus, não é verdade mesmo. Deus foi tirado do meio da sociedade. Aí o que acontece? A morte tomou conta. E ninguém quer morrer, né? Ninguém vai aceitar isso. Qual é o consolo que a gente dá aos que perderam seus amados queridos de Covid? Nós temos um monte, só que na igreja tem vários que morreram e tá com uma saudade doída até agora. Mas como é que a gente sorri? Como é que a gente consegue ainda falar de Deus? É por causa da nossa fé. Porque nós cremos em Cristo. Ressuscitou. Ele acabou de falar, não morre, Marta. Quem crê em mim jamais morrerá. Só que a gente está agarrado com aquilo que o mundo quer que a gente viva aqui. E a gente sofre. Mas não é aquele sofrimento que Jesus falou, estou te esperando aí, ó, nesse sofrimento. Não é esse sofrimento que Deus quer. Deus quer que a gente enfrente o difícil para eu ir morrendo para mim. Agora, esse sofrimento que a gente está sofrendo hoje, é um sofrimento, qual que é esse sofrimento aqui? Não aceita morrer, não aceita perder, não aceita que falem uma brincadeirinha de bullying, não aceita. E vai travando a gente, e nós vamos nos acostumando a viver como um vegetal. Por isso que as pessoas não conseguem mais rir, as pessoas não conseguem mais sentir prazer. Às vezes tem tudo, tem dinheiro, mas tudo que? Tem tudo que o mundo está dando, mas não tem o verdadeiro sentido, não tem Deus. Lembra? Machucar o joelhinho, assim, passa meu tcholatinho, era gostoso. Ela punha café aqui dentro, que eu tinha um corte aqui, ó. Punha café, pó de café. Cortou o pé, estava chutando. Vinha a mãe, vinha a vizinha, né? Hoje nem vizinho gosta mais de outro vizinho, né? Hoje está uma coisa esquisita, nem vizinho quer saber do. Vinha a vizinha correndo com um pote de café. Mas que café? Café Pelé. Põe aí. Põe. Ah, mas ela está cheia de café, pó de café no buraco. Mas hoje você chega lá na farmácia, o médico só falta matar você. O que você colocou no pé do menino? Pó de café. Você é doido? Pode pegar uma infecção. Olha nossos irmãos que moram na rua aí. Nem pó de café tem, eles estão andando melhor que a gente. Ah, pelo amor de Deus, gente. Os antigos tinham aquela sabedoria que nós estamos perdendo hoje, que vivia na natureza, sabia que o sol ia fazer bem, que andar com pé, quando tinha terra também, né? Porque hoje é tudo asfaltado. Hoje você põe o pezinho e já espirra no asfalto. Hoje é pezinho de almofada. Homem e mulher, com os pezinhos lisinhos. Tinha que me dar aquelas cascas lá. O pessoal tinha que pegar aquelas lixas, a mulherada, por que a mulher ficava? Aqueles buracos, podia ralar até queijo ali. Por quê? Homem e mulher. Porque punha pezão no chão, era chinelão mesmo. Morreu de depressão? Não. Morreu com diabetes? Poucos morriam de diabetes. Comia de tudo. Comia carne de porco, carne de vaca, carne de ganso, carne de cobra, carne não sei do que. Comia tudo. Era doce não sei o que, doce aquela. Aí um ou outro ali tinha um probleminha com diabetes. Hoje, uma criança está com diabetes. Hoje a maioria da população está tudo com limítrofe. Estou no limítrofe, milítrofe da glicose no sangue. Pelo amor de Deus, que idade você tem? 30 e pouco, meu Deus, um povo estragado, um povo industrializado. Antigamente, a gente comia pão, quando podia comprar mortadela, Cerati, era boa, tinha aquelas pimentas no meio assim, ó. Você comia, depois ficava no banheiro o tempo todo, uma delícia, olha só.
Hoje, a mãe falava assim para a gente tinha que andar. Vai lá no bar de você não sei quem lá, vai comprar 8 pãezinhos, 10. Mãe, por quê? Por quê? Porque hoje tem café com leite, pão com mortadela. Eba! E vai, pegava. Comia aqueles negócios. Era sofrido, tinha que andar não sei quanto, não tinha negócio de carro não. Hoje, qualquer fominha que dá numa criança, é do iFood? É do McDonald's? Manda aquele sanduíche de minhoca com não sei o que lá, e meu refrigerante, 2 quilos, 2 litros de refrigerante, meu filhinho. Todo mundo só come essas porcarias. Aí fala, por que está começando a dar diabetes nele? Era melhor comer mortadela da Cerati, hein, meu? Pelo menos você ficava no banheiro, já saía tudo ali. Agora fica tudo no sangue. Essas gorduras aí, não sei, estranhas aí que colocaram. Gente, tudo isso é para dizer que saudade do nosso povo mais antigo também, não é? Rezemos então, irmãos, para que nós tenhamos saudades de Deus, como nós temos saudades desse povo aqui, que foi embora, que nós tenhamos saudades da verdade de Cristo. Senhor, o mundo está se perdendo e eu quase me esqueci. Lembra daquela música lá? Que ela não é litúrgica, olha aí, povo católico, vou falar com todo, eu amo essa música, tá? Casamento aqui a gente canta direto, aquela música, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, é bonita, mas ela não é a oração do Pai Nosso, liturgicamente, não pode substituir o Pai Nosso para ter ela só cantada. Pode cantar, mas não se substitui pela oração do Pai Nosso, porque ela não é completa, tá ok? Ela falta o endereço da fé aí. Você lembra dessa música, o Denis, com a sua esposinha? Quanto tempo vocês já estão casados já, Denis, com a sua esposa? Amanhã faz 14 anos. Amanhã? 14 anos amanhã? 14 anos. Que beleza, hein? Que gostoso. Quando você conheceu ela, era um pouco dessa tradição antiga ainda? Era aquela coisa de pedir para o pai dela, olha, eu posso casar com a tua filha? Eu posso namorar com ela? Hoje em dia não tem mais esse papo não, viu, gente? E uma amizade grande lá com o pai, com a mãe. Primeiro foi adoçando o pai, né? O que seu pai mais gosta? Cunhado. Mudou até de time para agradar o velho, né? Por exemplo, era corintiano, agora é palmeirense, graças a Deus. Ainda meio velho tem. Bom, enfim, qual é a música? Olha aí. Quem souber, vamos cantar para dizer, eu quase me esqueci, Jesus, que tu és o rei da minha vida. Vai lá. Essa pode cantar. Pai, não é essa aí? Vai lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu. Aí, ó, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior,
Com que perdoamos, Senhor. Com que perdoamos. Vamos cantar junto. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, viu? Me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixei nessas tentações do mundo, tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, Jesus. Você quase se esqueceu que Ele ressuscitou, né, irmãos? Termino aqui, termino assim. Eu tenho tanta certeza de fé. Eu não sei se Deus vai me levar para a vida eterna, não sei. Por isso que a gente tem que treinar muito aqui. Jesus falou hoje na palavra, olha, vigiai, vigiai, porque a qualquer momento Deus pode nos levar. Mas eu tenho tanta certeza de fé, que nós não seremos, aliás, nós seremos surpreendidos. Seremos surpreendidos no dia que Ele nos chamar, mesmo que eu não vá, como foi Lázaro o rico, mesmo que eu não vá para lá, porque eu não merecia, eu serei surpreendido de ver Fernando, minha avó Bernadette, meu pai, tantas pessoas ali, ó, ali, do lado, que não dá para explicar a beleza de estar daquele lado. Nós seremos surpreendidos de ver aqueles que nós estamos rezando hoje. Seremos surpreendidos. Ou Nossa Senhora já abrindo os braços, me levando para a entrada da vida futura. E ali sendo abraçado por todos aqueles que estarão transfigurados no Espírito de Deus. Eu creio nisso. É isso que enxuga as minhas lágrimas. Mas para isso, se deitar em Cristo hoje, buscar Cristo hoje na minha vida, senão eu não vou acreditar nisso. Eu vou ser como um ateu, um cristão ateu. Será? E nunca vou aceitar aqueles que foram. Padre, será que eles queriam voltar? Será que o Fernando, que amava tanto a esposa, eu gosto de colocar esse exemplo, porque ele foi um dos recentes aqui, um homem apaixonado por essas missas aqui. Eu me surpreendi de toda a família. Eu amo o Sidney, amo que vieram tudo primeiro. Mas quando eu conheci o Fernando, não é porque ele morreu não, eu falei em vida para ele. Falei, Fernando, cara, você tem um coração maravilhoso, meu irmão, que até me ensina a ser melhor padre. Você acaba me ensinando, exigindo que eu seja melhor como padre. E a esposa dele, que mulher fantástica. O filho acabou de ter o seu segundo netinho, netinha, né? Netinha, não sei. 54 anos, o que é isso? O cara está começando a vida dele ainda aí. Deus leva com o Covid. Deus leva, mas não teve conversa. Ele foi rápido, surpreendente. Aí a nossa humanidade é tão besta. Deus que eu falei, a nossa pequenez é uma bestialidade que vem da besta mesmo. Ele gostava tanto da família, ele gostava tanto das netas, ele gostava tanto do padre, gostava tanto não sei o que. Ai meu Deus do céu, tadinho. Aí você vai lá esbarrar numa possibilidade espírita, né? Eu acho que ele queria estar aqui. Eu sinto a presença dele aqui, porque ele não queria ir embora. Queria ir embora? A partir do momento que chegou aquela hora, eu podia ser em questão de segundos da minha vida. Eu estou segurando na mão da minha esposa ali, ó.
A mão dele só vai ficar presa porque ele morreu. Na hora que a alma é levada pelos anjos do Senhor, imediatamente a alma tem um encontro com Jesus. Quem é Jesus? Ele falou com Marta hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Meu, na hora que é rasgado o véu da ignorância, a alma olha para Jesus, não quer sair mais dali, não quer sair mais da presença do Criador junto com o Pai no Espírito, não quer. Ali está todo o Espírito Criador, que Jesus falou: quem for contra o Espírito Santo não terá perdão. A mente dele foi aberta, e ali significa: eu só fui casado para testemunhar o teu reino, os filhos são teus, os sentimentos meus são teus, não quero sair jamais daqui. Ele vai lembrar, ele vai interceder por aqueles que foram na terra família de sangue dele. Claro, a igreja fala, mas não quer voltar. Nós queremos, a nossa pequena, volta, vem, fala, comunica-te. Ai, para com isso, meu irmão. Leia a palavra do Senhor. Ai, mas eu preciso de um alento. Reza. O alento é rezar. O alento é, Jesus entra no meu coração. Que saudade do meu pai, que saudade da minha avó, que saudade do meu marido, que saudade. Sim, mas Senhor, eu creio, Tu és a vida. Isso é fé, irmãos católicos. Isso é fé. Cuidado para a gente não cair nesse hálito do mundo, que quer tudo para a gente. Eu preciso tocar, eu não aceito a morte. Cuidado. Deus está purificando a nós. Nós não somos desse mundo presente, estamos nele, estamos para, de uma maneira livre, dar o sim ou não a Deus, só isso. Só que o mundo regido por Satanás foi colocando na gente como se a gente fosse daqui, como se o mundo fosse só esse aqui, como o meu Deus é a minha esposa, são meus filhos, é a minha casa, é o meu trabalho, é a minha saúde, é a minha juventude. Não é, isso chama-se riqueza. Como é difícil um rico entrar para a vida eterna. Quem são os ricos? Os apegados. Apegado na mãe, no marido que foi. É nós que ficamos assim: tadinho, eu acho que ele quer voltar. Não quer. Era apegado quando estava vivo, era louco por você quando estava vivo, fazia loucura por você quando estava vivo, mas ele não está mais aqui. Entenda a palavra: e rasgou-se o véu de cima a baixo. O que significa esse véu? Da ignorância. A minha vida no pecado não me deixa ver a verdade. Quando a gente morre, o véu rasga. Eu vejo Deus como a verdade absoluta, que eu nunca coloquei em primeiro lugar. Mas aqui agora eu não quero sair. Não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser filho, não vai ser neto, não vai ser neta, não vai ser riqueza, não vai ser nada que me tira daqui. Leia o livro lá de Dom Bosco. Leia o livro de Dom Bosco, salesiano. Quando ele tem um encontro com o aluno dele que morreu. Que aluno, padre? São Domingos Sávio. Tinha morrido. Ele teve um sonho real, e a igreja assinou como verdade de fé. O sonho dele, como São José, São Domingos levou ele para o céu. E ele era um padre novo, bem mais novo que eu. Quando mostrou ele para o céu, ele tinha mãe aqui na terra, ele tinha tudo. Sabe o que aconteceu? São Domingos falou assim: ei, padre Dom Bosco, agora o senhor precisa voltar, que o senhor tem mais algumas tarefinhas que Deus ainda quer que o senhor continue lá na terra, na vida presente tua lá. Não me tire daqui. Não queria voltar. Com a mãe nova ainda, com todo um trabalho conjunto. Ele amava ser padre.
Não me tira daqui não. Então você vai pensar que a pessoa que faleceu está querendo voltar? Nós somos católicos e cremos na ressurreição. Nós não somos de outra doutrina, viu, irmãos? Nossa Senhora, hoje levando esse sufrágio eucarístico pelas almas todas, e por você, que Nossa Senhora leve a Deus as almas falecidas hoje, saia muitas do purgatório e possa ver Deus hoje face a face. Eu creio, muitas almas hoje estão indo frente a frente com Jesus, porque Nossa Senhora está levando junto com os anjos, por causa da tua fé, por causa dessa missa aqui. Amém? Amém. Reze aí, vamos embora. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.